Boa tarde a todos. Vamos dar início ao segundo simpósio de urgência e emergência da UFPE. Na nossa sala vamos ter 5 apresentações e contamos com a presença da avaliadora Rafaela Azevedo Abrantes. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir que a professora se apresentasse e também que todos permanecessem com o microfone desligado, ligando apenas no momento de sua respectiva apresentação. Lembrando também que nós precisamos que vocês liguem as câmeras no momento da apresentação. Boa apresentação a todos e obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso tê-los aqui. Com muita alegria que a gente organizou esse evento, né, pensando justamente em poder estar próximos de vocês nesse momento em que o distanciamento é tão importante. Então, o evento ele foi pensado, né, no intuito da gente tentar amenizar, né, as perdas de não poder ir a um congresso presencial, né, e ainda poder ter a oportunidade de conhecer novas pessoas e compartilhar conhecimento e experiências. Tá? Meu nome é Rafaela, né, como a Fabiola já falou, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo Centro Acadêmico de Vitória, sou doutora pela Universidade de São Paulo, e especialista em urgência e emergência e em enfermagem oncológica. Tá? São minhas áreas de atuação há um bom tempo, e atualmente eu sou docente, também aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória. Tá? A gente vai estar iniciando as apresentações, desejo a todos uma excelente apresentação. Tá? E esperamos vocês mais tarde na transmissão das palestras. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Renata, sou monitora juntamente com Fabiola e vamos dar início às apresentações. Vamos iniciar com Francisca Kerli, resumo número 228. Ela está com problema na câmera, mas não tem problema, tá certo? Você pode apresentar normalmente. E no final da apresentação, caso a professora Rafaela Azevedo ela queira fazer as considerações, pode ficar à vontade, pode dar início. É Kerli, né? Aqui vai apresentar agora? Pronto. Consegue fazer a transmissão da apresentação? Joia. E aí pode iniciar, tá? Fica à vontade. Tá certo, obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Francisca Kerli Nogueira Duarte, sou enfermeira graduada pelo Centro Universitário Estácio de Recife, atualmente pós-graduanda em enfermagem obstétrica, e irei abordar a atuação do enfermeiro frente às emergências obstétricas. Os coautores desse resumo são Carla Priscila Maroto Araújo e Daniel Ribeiro Queiroz. E as emergências obstétricas, elas necessitam de uma resposta imediata pela equipe de saúde, pelo fato de oferecer risco tanto para a vida da gestante quanto para a vida do feto. Existem algumas emergências mais prevalentes nessas gestações, que podem aparecer, que são exemplos da pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP e a placenta prévia. Algumas dessas emergências, elas decorrem da alteração da pressão arterial. E as intervenções do enfermeiro, ela possibilita a redução dessa mortalidade materno-fetais, podendo fazer com que essas emergências sejam reversíveis. O objetivo desse resumo é analisar a atuação do enfermeiro frente às principais emergências obstétricas. Na metodologia, usamos a revisão integrativa, com abordagem qualitativa, usando o banco de dados Lilicas, Medline, Cielo e Scopus, com os descritores emergências obstétricas, enfermagem obstétrica e gestação,
Nos descritores, nos critérios de exclusão, optamos por publicações correspondentes à temática com o idioma português entre os anos de 2015 a 2020. Os critérios de exclusões foram estudos repetidos e os que não correspondiam à questão norteadora. Através dos estudos desses artigos, percebeu-se que as complicações solicitadas, que é a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP e a placenta prévia, elas são mais comuns no setor obstétrico, e o papel do enfermeiro, e o enfermeiro tem um papel fundamental nesse contexto, com a elaboração de um plano de cuidado com as intervenções de enfermagem, que elas auxiliam na estabilização ou até mesmo na reversão das emergências obstétricas, com a utilização do SAI, da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Algumas intervenções são de suma importância, por exemplo, como a monitorização dos sinais vitais, maternos e fetais, principalmente os BCFs, os batimentos cardíacos fetais e a dinâmica uterina. Utilizando também a realização de orientações a estas gestantes, fazendo a educação à saúde, algumas orientações durante todo o período pré-natal, para que ela tenha um acompanhamento adequado. Concluímos que há um déficit no estudo acerca dessa temática abordada. Propomos, assim, que a realização de mais estudos e capacitações dos profissionais nessa área, visto que a qualidade da assistência implica diretamente no prognóstico dessas gestantes, tanto no pré-natal como no período puerperal. As referências utilizadas nesse resumo. Eu agradeço pela atenção de todos. Parabéns, Kerly, pela apresentação, né, pelo trabalho. De fato, é uma temática bem relevante, bastante comum, né? Quem já teve a oportunidade, não sei, muitos de vocês ainda são acadêmicos, às vezes no estágio de vocês, ou mesmo se vocês já forem formados, estiverem atuando, né, na zona de frente aí do atendimento às urgências e emergências, vocês vão ver o tanto que é comum a gente atender emergências obstétricas, né? Então, a importância de reconhecer quais são essas emergências obstétricas e tomar a melhor intervenção, né, para aquele tipo de emergência que você evidenciou. Porque muitas vezes, ao longo da nossa formação, né, principalmente quando ela é num modelo muito tradicionalista, a gente vê urgência e emergência em um momento e a gente vê obstetrícia em outro momento. E muitas vezes pouco associamos. E aí acaba que quando a gente está estudando emergência, a gente não vai lembrar o que é uma síndrome de HELP, o que é uma eclâmpsia, e às vezes a gente vai para o estágio, acontece de pegar um caso e não ter mais essa lembrança. Então é sempre bom estar lendo e estar associando, né, os casos, para que a gente não faça um atendimento de qualquer jeito ou de uma forma muito superficial, justamente por não conhecer a característica clínica das principais emergências obstétricas. Kerly, com relação ao seu trabalho, vou te dar algumas sugestões. Eu sei que o resumo é muito breve, né, não tem como você explorar um texto, né, robusto, quando no resumo se pede poucas palavras. Na apresentação, a gente consegue explorar talvez um pouquinho mais. E o que é importante quando a gente propõe realizar um estudo de revisão? É importante que esteja bem casado o objetivo com a metodologia e o resultado. E aí, quando a gente faz uma revisão, o resultado da gente, ele tem que associar os tipos de estudo que nós evidenciamos no resultado. Tá? Ele tem que trazer isso em destaque, é isso que eu quero enaltecer. Destaque por quê? Porque em cima dos tipos de estudo que você trouxe nos seus resultados, eu vou conseguir avaliar a qualidade deles. Quando no momento que você traz a metodologia, o nível de evidência, no momento que você traz a sua metodologia, o fluxograma do prisma, por exemplo, você consegue trazer uma sistematização metodológica mais rigorosa. Consequentemente, você consegue
trazer quais as evidências dos seus resultados, e aí eu consigo dizer, olha, o resultado do trabalho dela tem bons estudos, né? Teve estudos com evidência nível 1, estudos com evidência nível 2, ou não, teve estudos com evidência nível 6, que são estudos descritivos, estudos qualitativos. Então, a gente consegue caracterizar melhor o nível daquele resultado. Tá? Mas eu entendo, quando a gente faz um resumo, né, quando a gente pretende submeter no evento, o resumo ele acaba sendo muito sucinto. É pouco espaço para você estar explorando, né, bastante. Mas aí fica uma dica para que nos próximos trabalhos que você for apresentar, trazer um pouquinho de cada resultado, de cada estudo selecionado. Tá joia? Tá certo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, vamos para a segunda apresentação. Igor Vieira, número 229. Dá para escutar? Dá sim, Igor. Conseguindo ver a apresentação? Está carregando aqui para gente. Isso, agora foi. Pode iniciar. Ok. Boa tarde, gente. Meu nome é Igor Vieira Lima Alexandre. Eu vou falar um pouquinho sobre o uso da oxigenação por membrana extracorpórea em pacientes graves com Covid-19, mais um apanhado dos resultados existentes. Uma pequena introdução é como a OMS caracteriza os graus de infecção do coronavírus, né? Temos a leve, moderada, que está em maior parte da população, 80%, e temos a severa e a crítica. Severa são os pacientes com pneumonia, que tem uma diminuição assim do SpO2, e que podem evoluir rapidamente para uma situação crítica, que seriam os pacientes que estão desaturando mais ainda e que podem ser caracterizados como uma síndrome de angústia respiratória aguda, SARA. Nós temos como comorbidades preditoras a idade avançada, a hipertensão, a doença cardiovascular, a doença respiratória crônica, os pacientes com tabagite e os pacientes com neoplasias. Isso é importante notar porque, como o COVID ele pode evoluir rapidamente, nós precisamos ter uma ideia de como o paciente pode evoluir para poder pegar um tratamento melhor. Os manejos para o paciente com SARA, eles tendem a ir um escalonamento. Você começa com a coisa mais simples para poder ir para a coisa mais avançada. Nós começamos com a ventilação não invasiva, que seria o uso do CPAP, do BiPAP, o uso de oxigênio nasal, de alta pressão, mas se o paciente continuar desaturando, você pode usar a ventilação invasiva mecânica. Se o paciente continuar ainda desaturando, nós temos a opção, pelo menos em alguns casos, em alguns centros, com oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO. Ela é uma terapia de alto custo e de baixa disponibilidade, e precisa de uma equipe experiente. Então, não vai ser todos os lugares que vão poder usar essa terapia. Aqui um esquema básico de como é que funciona essa terapia. É um suporte vital extracorpóreo, em que você faz uma canulação, que pode ser veno-venosa ou veno-arterial, dependendo do que você quer tratar. Se for paciente respiratório, veno-venosa. Paciente com disfunção cardíaca, veno-arterial. Então, nós temos aqui uma canulação de uma veia, em que uma bomba redireciona esse sangue para uma malha de oxigenação, que vai fazer basicamente a função do pulmão. Vai fazer uma hematose. E depois vai mandar de volta para a circulação sanguínea. Aqui algumas indicações, segundo a Organização de Suporte Vital Extracorpóreo. Nós temos a falha respiratória, refratária a tratamento, noticiantes, a ventilação prolongada, mas menos que 7 dias, porque após 7 dias não foi visto um tratamento bom. E a hipercapnia severa, e quando a ventilação mecânica invasiva, ela vai causar mais efeitos danosos, porque você precisa botar muita taxa de ventilação. Algumas contraindicações são a idade avançada, mais de 65 anos, estado imunocomprometido e a falha de múltiplos órgãos. O objetivo desse trabalho foi analisar o resultado sobre o uso de ECMO enquanto terapia de resgate para os pacientes críticos de Covid-19. Esses foram os métodos utilizados.
Foi uma revisão integrativa na busca das bases de dados da Lilacs, da Medline, da Sierra e da Scopus, usando descritores ECMO coronavírus na linguagem inglesa, portuguesa e espanhola, neste ano, em que se foi cortado 102 artigos, mas após revisar os títulos, resumos, metodologias, e visto que muitos só citavam a ECMO ou não falavam muitos detalhes sobre ela, esses trabalhos foram descartados. Os trabalhos que focavam em outras terapias. Foi usado o descritor outcomes para poder focar um pouquinho mais, do qual foi encontrado 9 artigos. Esses foram os resultados encontrados. O primeiro sucesso no tratamento com o uso de ECMO é um estudo de caso, em que foi feito na cidade de Jinyan, em que um paciente com 54 anos chegou com sintomas leves e foi desaturando ao longo do tratamento. Então, eles fizeram toda aquela base. Uso do BiPAP, ventilação mecânica invasiva, ainda estava desaturando, então eles resolveram botar no mesmo dia o uso da ECMO veno-venosa. O paciente, ele foi visto um resultado causal, em que o paciente, após o uso da ECMO, ele estabilizou e manteve-se estável por 5 dias, em que depois se iniciou o desmame e o paciente voltou para casa sem nenhum sintoma mais. Enquanto que em outro estudo, com 8 pacientes graves em Xangai, 3 pacientes se recuperaram. Um paciente ainda se encontrava em observação durante o estudo, mas 4 morreram. Então, aquela coisa mais de 50-50 por aqui. Só que quando foi visto os resultados, 3 tinham a idade mais de 75 anos. E o outro, ele era um obeso grau 3. Então, visto que não se enquadrava naquelas indicações de organização de suporte vital, mas como é uma doença nova, eles tentavam aumentar a taxa de sobrevida usando as terapias que eles continham. Enquanto que em outro estudo em Viena, mais novo, eles se ateram à organização de suporte vital extracorpóreo. Eles botaram maior ênfase em melhorar a relação dos candidatos à terapia e se ateram às condições limitantes de prognóstico. Aqueles pacientes que tinham mais chance de desenvolver bem, eles seguiram para a ECMO. Isso porque eles tinham medo de onerar demais o serviço hospitalar e, no futuro, ter muito pouco recurso para poder atender a maioria da população. E eles viram que era um tratamento muito bom e até botaram a ideia de usar a vena arterial, a ECMO vena arterial, porque eles viram que pacientes muitas vezes evoluíam com disfunção cardíaca. Então, isso é um estudo que pode evoluir. Como uma coisa nova, né, não dá para ter muitas conclusões. Então, concluindo, temos uma medida de última instância, que é aqueles pacientes críticos, refratários a todas as coisas mais básicas, mas é uma tecnologia onerosa, que você precisa manter direto a atenção e precisa daquela equipe experiente. Mas isso dificulta a produção de artigos, então isso causou resultados mistos, mas não invalida a terapia porque as metodologias utilizadas não eram muito bem aplicadas, mas isso não implica um maior investimento. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado. Parabéns, Igor. Deixa eu só anotar aqui, isso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela temática relevante e bastante interessante. E aí eu tinha uma pergunta para te fazer. Quantos estudos que você selecionou na sua pesquisa? Na pesquisa, eu selecionei 9. 9 foram incluídos. 9 foram incluídos. Certo. Desses, algum era brasileiro? Brasileiro, não, porque os brasileiros que eu vi, ou eles tinham resultados, ou eles se atinham mais à teoria, ou eles botavam resultados que não era focado na ECMO. Tipo, eles disseram, e botaram tipo aquela tabela em que eles falaram que se utilizou da ECMO para pacientes tal, mas não deu o resultado da ECMO em si, ele deu o resultado dos pacientes em geral. Entendi. Você focou em pacientes com COVID somente. Isso. Então, foi uma revisão feita esse ano. Só apenas com a linha do tempo deste ano, não é isso?
Então, você até que achou bastante. Bom, com relação à temática, o Igor traz, gente, aí falando a todos agora, né, uma temática bastante relevante de uma opção de tratamento que pode ser adotada sobre alguns requisitos, digamos assim, né? Primeiramente, considerando a questão dele ser oneroso. Não é todas as instituições que têm os profissionais requisitados para que possa realizar a ECMO, por exemplo. Né? E não é toda instituição que está preparada para isso. Então, isso acaba até limitando, né, o uso dessa intervenção aqui no nosso país. Né? Tem hospitais que fazem uso, tanto é que a gente já teve caso de Covid aqui no Brasil que já usou a ECMO, mas não é algo que é facilmente encontrado. Né? A gente tem uma situação específica agora com o Covid e não é algo que você vai estar adotando no seu serviço, por justamente não ter equipe preparada por ser oneroso e por ter um grupo de pacientes específico para usá-lo. Né? Que foi o que o Igor falou, ele citou pacientes idosos, pacientes que tenham comorbidades, né, que sejam imunocomprometidos. E as comorbidades, elas também têm que ser bem avaliadas, tá? Obviamente, não são todas, mas elas precisam de um processo de análise clínica desse paciente mais específico, tá? E ela é adotada quando você realizou a opção de tratamento que o Igor trouxe, né, numa escala de opção, onde você usa, por exemplo, uma oxigenação, onde você pode usar o catéter, onde você pode usar os dispositivos de alto fluxo, você pode estar utilizando CPAP e BiPAP, você pode estar colocando esse paciente na ventilação mecânica e mesmo assim ele tem uma dessaturação relevante e aí a ECMO pode ser um requisito, mas não é garantia de que vai ser adotado ou mesmo vai ser garantia de recuperação imediata ou eficaz desse paciente, tá? E, Igor, eu ia só te fazer uma sugestão com relação ao objetivo. Você colocou que o seu objetivo foi, eu não anotei, tá? Então, posso falar errado, mas foi analisar os resultados, né? Só que você não cita que são resultados de estudos que serão levantados na revisão integrativa. Então, eu te sugeriria, né, colocar, quando a gente faz uma revisão, colocar que você vai analisar estudos nacionais e internacionais, vai analisar os resultados de estudos nacionais e internacionais acerca de tal temática. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma revisão, a gente coloca um objetivo como um estudo primário, né? E muitas vezes você afasta esse objetivo da sua metodologia. Quando você já fala no objetivo que você vai realizar uma análise de estudos publicados nacionalmente e internacionalmente, aí já deixa claro que você irá realizar uma revisão integrativa, tá? O Igor teve que, acho que a internet dele deve ter caído, mas era isso, tá? Meninas, podemos passar para o outro. Bom, vamos agora para a terceira apresentação. Bianca Santana, resumo número 231. Sem problemas, Igor. Tranquilo. Você chegou, antes que a gente passe para a Bianca, deixa eu só questionar o Igor. Você chegou a entender uma sugestão que eu tinha feito? Não, o que parou na parte que estava falando da ECMO no Brasil. Aqui, eu não escutei. Nossa, foi isso tudo? Foi. É porque eu tive que botar a internet de celular agora. Ah, tão tranquilo. Não, eu tinha falado um pouquinho da ECMO, né, de como, até tem uma explicação para o pessoal, de como que ela é utilizada, como ela pode ser abordada, que não é amplamente utilizada, né, por ser mesmo onerosa, por não ter equipe, né, preparada para o uso. E aí, eu achei que você só não tinha pego uma sugestão que eu tinha feito para você acerca do seu objetivo,
Sim, sim, tá? gostaria de escutar. Com relação ao objetivo, era só com o que você colocou, eu não anotei, né? Posso falar errado. Mas você colocou assim, que é analisar resultados, né, acerca, aí você volta para a temática do seu estudo. E eu te sugeriria tu colocar o analisar resultado de estudos publicados nacionalmente, internacionalmente, acerca daquilo que você pretende investigar. Porque Ah, aí sim, você entendi. caracteriza melhor que você vai propor uma revisão, seja ela Verdade. sistemática, integrativa, tá joia? Uhum. No Muito mais, obrigado. parabéns, tá? Obrigado. Bianca, desculpa. Podemos iniciar com você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bianca Santana Souza. Bianca, boa tarde, só um minuto. Liga a câmera, por favor. Tá aparecendo? Não. Agora sim, obrigada. Por nada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bianca. Eu sou acadêmica do nono período de enfermagem da Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe. E eu vou falar um pouco sobre as hospitalizações urgentes por lesões autoprovocadas voluntariamente no Nordeste entre 2008 a 2019. Na introdução, as lesões autoprovocadas, elas são caracterizadas como um tipo de violência, né, e é um sério problema de saúde pública que acarreta no suicídio. Atualmente, ela ocupa o segundo lugar de maior causa de morte entre os indivíduos de 15 a 29 anos, e o serviço de urgência e emergência, ele é o primeiro contato do indivíduo que tentou o suicídio. Então, como objetivo, a gente analisou as internações hospitalares de caráter urgente decorrentes das lesões autoprovocadas voluntariamente na região nordeste do Brasil entre 2008 a 2019. Nos métodos, a gente fez um estudo descritivo, quantitativo do tipo ecológico, que avaliou os dados das internações hospitalares no Nordeste entre 2008 a 2019, e utilizamos as variáveis categóricas como caráter do atendimento, que nesse caso é o de urgência, o sexo, masculino e feminino, e as faixas etárias entre 10 a maiores de 80 anos. E os anos foram estratificados em quadriênios, de 2008 a 2019, 2012 a 2015 e 2017 a 2019. A gente retirou as faixas etárias menores que 10 anos, já que é quase nula a taxa de lesões autoprovocadas em crianças até 10 anos. E para análise dos dados, a gente calculou as taxas de internação por urgência e a letalidade hospitalar. Nos resultados, a gente obteve que entre 2008 e 2019 foram contabilizadas mais de 11.400 hospitalizações de urgência, 7.693 no sexo masculino e 3.709 no sexo feminino. As internações para cada 100 mil habitantes foram de 2 a cada 100 mil. Entre 2012 e 2015, o sexo masculino apresentou a maior taxa comparado ao feminino, e os anos de 2009 a 2019, individualmente, apresentou uma taxa de 2,6 de internação para cada 100 mil habitantes. A letalidade hospitalar ela foi observada nos três períodos, aliás, de 4,7 óbitos para cada 100 internações de caráter urgente. Com esse estudo, concluiu-se que a predominância das lesões autoprovocadas são em homens. Homens têm a maior taxa, apresentaram a maior taxa. E as idades que correspondem às maiores taxas também são entre 40 a 49 anos, caracterizando a autointoxicação por álcool como a maior causa da internação, né, de caráter urgente por lesões autoprovocadas. Essas foram nossas referências. E
E obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Bianca, pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Tá? Seu trabalho é bastante pertinente e cabe até algumas reflexões, né? Você trouxe aí na sua conclusão que a maior prevalência estava entre 40 e 49 anos, não me corrija se eu estiver errado, Sim. e associada à intoxicação por uso de álcool. Então, aí a gente tem homens, né, e está associado ao alcoolismo, e nessa faixa etária de 40 a 49 anos. E, de fato, né, acho que no nosso contexto, quando a gente para refletir, é bastante comum a gente ter um histórico de um vizinho, de um parente que sofra com essas características, né? Então, o trabalho da Bianca já é um trabalho de estudo ecológico, né? Ela não fez uma revisão. E você só me perdoa porque a minha internet falhou um pouco. Onde que você pegou os dados? Eu vi que você fez um corte, né, do temporal, mas eu não vi a fonte. Nós coletamos no CI do DataSUS. Nos DataSUS. Tá, como eu suspeitava. Tá, joia. Então é isso. Parabéns, tá? Tá bem amarradinho o seu trabalho. Tá bom, obrigada. Bom, agora nós vamos para a quarta apresentação, resumo número 232 da Milena. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Tá. E me vendo? E te vendo também. Estão vendo? Ainda não. Apareceu? Não. Você já Só um clicou minuto. em apresentar? Já. Escolheu o arquivo? Milena, se você quiser, eu posso auxiliar você e colocar a sua apresentação. Vê se apareceu aí agora, por favor. Agora sim, está começando. Pronto. Gente, boa tarde. Meu nome é Milena Costa Prata e hoje eu trouxe um trabalho a respeito das complicações sistêmicas em pacientes com Covid-19 que levam a situações de emergência. Então, a Covid-19 é uma doença que teve início em dezembro de 2019 e é provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e tem seu principal alvo o sistema respiratório humano, mas pode se manifestar de forma sistêmica e repercutir com lesões em vários órgãos. E a sua porta de entrada são os receptores da enzima conversora de angiotensina tipo 2. Mais na frente eu vou falar a respeito dessas lesões. Mas, basicamente, quando o vírus entra na célula, através do ECA, que é a enzima, ela faz o vírus se replica e faz meio que uma down regulation. Ela vai modificar e vai fazer com que a ECA ela não seja totalmente ativada. Então, isso vai fazer com que haja uma concentração de angiotensina 2 e que vai promover diversos processos inflamatórios, as citocinas, e é isso que vai lesionar os tecidos em diversos órgãos, até porque o ECA está presente em diversos órgãos. Então, por exemplo, ele pode afetar o endotélio pulmonar, pode afetar o endotélio vascular, o miocárdio, e isso vai desenvolver diversos sintomas
que vão fazer com que a gente tenha uma noção do prognóstico do paciente. Os sintomas e as complicações da doença podem ser decorrentes tanto da inflamação tecidual localizada ou sistêmica, como da invasão viral nos órgãos, como na resposta imune do paciente, incluindo as comorbidades do paciente, a idade, tudo isso vai influenciar na forma das complicações. O objetivo que eu trouxe foi analisar quais são as principais complicações sistêmicas desenvolvidas em pacientes com COVID-19 que culminam em emergências. Os métodos para essa revisão de literatura foi baseado em coleta de análise nos artigos científicos das plataformas PubMed, Medline, Relax, Scopus e Cielo. E os descritores utilizados foram coronavírus e emergência, tanto no idioma inglês como no português. Os artigos analisados foram evidências de relatos de caso, estudos observacionais, prospectivos e retrospectivos, e estudos clínicos escritos todos no ano de 2020. Inclusive, a maioria são de brasileiros. Para a elaboração dessa revisão, foi colecionado 20 artigos, e dentre eles foram escolhidos apenas 8 com relevância específica para o tema. E os resultados achados foi que os pacientes com COVID podem desenvolver diversas complicações, como trombose generalizada com microangiopatia, tromboembolismo venoso, trombose arterial, miocardite, entre outras, vai fazer com que a gente tenha uma noção de onde está sendo lesionado. Além disso, dentro desses resultados que a gente observou, a gente teve coleta de alterações laboratoriais, que não estavam presentes em todos os pacientes, mas na maioria deles teve elevação dos níveis de creatinina, ureia sérica, alterações do parênquima renal, na tomografia computadorizada, aumento de troponina, alterações nas enzimas hepáticas e elevação da desidrogenase lática e do D-dímero. Além disso, foi observado também que tanto na forma sintomática como oligossintomática da doença, houve presença de sintomas mais inespecíficos, o que dificultava um pouco o diagnóstico primordial de COVID, que é febre, fadiga, tosse, coriza, cefaleia, alterações do nível de consciência, anosmia, algesia, perda de apetite, diarreia, náuseas, vômitos e dores abdominais, os quais são associados justamente com a expressividade do receptor da angiotensina, conversora, né? Da enzima conversora de angiotensina. E a conclusão é que, de todas as evidências do envolvimento sistêmico e das manifestações da COVID-19, diariamente passam por atualizações e vão desde sintomas mais leves e inespecíficos até situações que levam à urgência, justamente por ser uma doença recente que não tem tantos estudos assim e não tem muita coisa fidedigna, estão ainda avaliando. Em virtude disso, os profissionais de saúde, através da anamnese dos exames físico, laboratorial e de imagem, devem observar e relatar manifestações e complicações pulmonares, renais, cardíacas, digestivas ou neurológicas apresentadas pelo paciente para que seja estabelecido um diagnóstico mais precoce, evite sequelas e garanta uma melhor evolução natural da doença, aumentando a qualidade de vida com menos complicações. Essas foram as referências utilizadas. E é isso. Parabéns, Helena. Obrigada aí pela sua apresentação. Parabéns pela temática, bem atual. Né? E uma coisa que eu queria te falar era com relação, acho que até um pouco do que eu já voltei com os meninos. Eu acredito que você seja acadêmica ou você já se formou? Não, sou acadêmica. Pronto. Então, aí está no processo de formação, né? Então, vale a dica para os próximos trabalhos. Quando você trabalha com a metodologia, é importante a gente sempre trabalhar melhor a metodologia para entender o processo de rigor que foi mantido, né? E, nos resultados, trabalhar os estudos que foram selecionados. Porque é comum, obviamente, o resumo ele é muito pequenininho para você estar, né, se debruçando no que você vai escrever.
Mas na apresentação a gente consegue falar, mesmo que sucintamente, né? Mas trazer. Eu acho que você teve 20 artigos que foram incluídos, é isso? Não, apenas 8. 8 que foram incluídos. Isso. E você falou que teve muitos que foram brasileiros até. Isso. Teve alguns também que foi recentes, de revista, assim, que foram postados, mas, inclusive, que foi até do... Deixa eu ver se eu lembro. Foi do Maranhão, se eu não me engano, que ela trazia mais essas complicações. Não só as pulmonares, as outras em decorrência. Joia. Na área do Covid, muitas são as publicações, né? A gente entra agora, em vez de 20, a gente já vai encontrar 30, 40, normal. E a sua temática, ela dava uma certa amplitude, né? Você não estava especificando em uma complicação, né? Você estava com complicações mais gerais. Então, acaba que isso facilita até o processo de busca. E o que eu quero reforçar é que, por exemplo, esses 8 estudos que foram incluídos no seu trabalho, você pode trabalhar eles, trazer no sentido da sua apresentação, não no resumo, porque o resumo ele é curto, mas na apresentação, para que fique evidente para quem está te assistindo ou para quem está te avaliando, quais são os títulos desses trabalhos, aonde eles foram publicados, qual o nível de evidência, será que é um estudo bom, que está valendo a pena você ler e de fato expor esse resultado, né? Eu não sei que semestre que você está, mas quando você for estudar metodologia de pesquisa, você vai ver que existem estudos com critérios de evidência elevados, que são aqueles estudos randomizados, e existem estudos com nível de evidência mais baixo, que é entre os estudos descritivos. Então, é interessante porque isso fortalece o seu resultado, tá? Fortalece principalmente o seu trabalho como um todo, tá? E aí, trabalhar na metodologia, você trazer o fluxograma, tá? De como que você fez todo o processo de inclusão e exclusão, porque também isso mostra todo o rigor que você manteve, tá bom? Mais uma vez, tá de parabéns. Obrigada pela participação. Obrigada. Bom, gente, vamos agora à quinta e última apresentação. Isis Vanessa, resumo número 233. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos. Apareceu aí? Está carregando. Agora sim, pode iniciar. Certo. Boa tarde, meu nome é Isis Vanessa Silva de Souza e eu vou falar sobre a atuação da enfermagem nas emergências diante de pacientes com síndrome coronariana aguda, uma revisão integrativa. Bom, o que é a síndrome coronariana aguda? A SCA, ela possui um caráter cardiovascular multifatorial, inicialmente por dor no peito, designando qualquer conjunto de eventos clínicos, desde isquemia miocárdica, via angina estável ou estável, até infarto agudo do miocárdio, com ou sem elevação do segmento ST. E quais são os seus fatores de risco? Bom, nós temos a aterosclerose, que ela está intimamente associada a essa patologia, mas além dela, nós temos outros fatores de risco, como idade avançada, diabetes, tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada, estresse, hipertensão, dentre outros. A ACA ela é considerada um problema de saúde pública em escala global, com uma alta taxa de mortalidade, principalmente quando seu diagnóstico e suas intervenções elas são realizadas de forma tardia, diante de uma sala de emergência, visto que o tempo de espera ele vai influenciar diretamente no prognóstico desse paciente. Bom, o objetivo do nosso estudo foi analisar como se encontra a atuação desses profissionais de enfermagem nas emergências diante de pacientes com síndrome coronariana aguda, publicadas na literatura nos últimos 5 anos. Nossa metodologia, ela trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujos bancos de dados utilizados foram Lilacs, Medline, Scopus e Cielo. E os descritores utilizados foram síndrome coronariana aguda e enfermagem. E os critérios de inclusão foram artigos publicados no período de 2015 a 2020 e trabalhos completos. Bom, como resultado, foram selecionados 18 artigos, onde 16,6% foram em português, 77,7% em inglês e 5,5% em espanhol.
Segundo esses estudos, a triagem ela é recomendada no serviço de emergência e são realizados por profissionais de enfermagem, tendo em vista que é um serviço complexo e que exige competência tanto científica quanto técnica para a execução. Além de que o enfermeiro ele tem autonomia para realizar isso, segundo a resolução da Enfermagem Federal do Conselho, COFEN 423/2012. Sendo assim, o enfermeiro ele é o primeiro profissional que entra em contato com o paciente e fazendo assim a sua avaliação, utilizando protocolos. O mais utilizado, principalmente no Brasil, é o sistema de triagem de Manchester, onde ele vai classificar os pacientes de acordo com a sua classificação de risco, utilizando cores, como vermelho emergência, o laranja muito urgente, amarelo urgente, o verde pouco urgente e o azul não urgente. E também delimitar o tempo para esse paciente ele ser atendido. Lembrando também que ele traz a importância desse profissional quanto o treinamento desses protocolos, para que esses profissionais eles saibam identificar os sinais e sintomas do SCA, como dor no peito, náusea, sudorese, dentre outros, e saibam dar a prioridade adequada a esse tipo de caso clínico. Quando o paciente ele indica uma suspeita de SCA, deve-se realizar o eletrocardiograma precoce, tendo em vista que ele é essencial para o diagnóstico. E quando esse diagnóstico e essa intervenção ela é feita de forma precoce, ela pode reduzir a taxa de mortalidade de 10% a 20%. Além disso, outros estudos trouxeram também dados subjetivos, como nível de ansiedade, distúrbio de sono, nível de dor. E aí, esses dados, eles trazem a importância desse profissional quanto à utilização de um plano de assistência que permita o profissional ele identificar os estressores internos e externos que vão influenciar na melhora desse paciente. E aí, os estudos, eles trazem muito o sistema de Bett-Newman, onde o indivíduo ele vai tem a sua estrutura básica, e aí eles vão ter linhas ao seu redor de resistência, linha normal da defesa, linha sociável de defesa, que aí vão ser justamente esses estressores internos e externos que podem influenciar esse paciente. Como conclusão, nós podemos observar que é de responsabilidade da enfermagem ter conhecimento sobre a entidade patológica e os protocolos utilizados na triagem da emergência, além de aplicar planos de assistência para lidar com os estressores internos e externos. Pacientes com síndrome coronariana aguda, eles precisam de muitos cuidados da enfermagem, seja a partir do primeiro atendimento na emergência até a sua alta, necessitando de profissionais que possuam uma visão holística e integrativa, a fim de contribuir para a melhora do paciente como um todo e assim minimizar a taxa de mortalidade. Aqui foram as referências utilizadas. Obrigada. Parabéns, Isis, pelo seu trabalho e pela sua apresentação, né? Mais um trabalho que traz uma temática relevante, comum, né? Que está associado com o maior número de mortes que a gente tem no nosso país, né? Que são as mortes por doenças cardiovasculares, sendo as síndromes coronarianas agudas a mais comum, né? Para quem não sabe, a síndrome coronariana aguda ela é caracterizada pela angina. Na verdade, ela é entendida, ela engloba o quadro clínico da angina e do infarto, né? E caracterizado também quando, principalmente nos casos mais graves, né? Quando você tem um processo de isquemia de miocárdio relevante com supradesnivelamento do segmento ST, e por isso a importância do ECG, tá? Então, existe um fluxograma que o profissional pode estar seguindo para facilitar e agir de uma maneira mais eficaz no atendimento a esses pacientes, tá? Então, a Isis, ela trouxe, né, nos resultados a importância de se fazer uma triagem de qualidade, porque muitas vezes esse paciente, ele está com um infarto, ele está com uma angina instável que pode evoluir, né, para um infarto, ou ele pode ter um infarto mais leve e depois ter um consecutivo mais grave. Então, é importante que você reconheça, tá? Quando que um paciente está com angina instável? Quando que a angina estável?
Quando que é um infarto sem supradesenvelamento de ST, do segmento ST no ECG, né? E quando que é um infarto? O que é um infarto com supra ou sem supra de ST? Enfim, isso é tudo características que, enquanto profissionais de saúde, seja médico, seja enfermeiro, nós precisamos estar cientes e entender, tá? Tanto no ECG, quanto qual é a nossa intervenção, né, enquanto profissionais, diante de um quadro, desses quadros clínicos que são muito comuns, tá? E aí a Isis, ela trouxe uma classificação, né, ela trouxe a de Manchester, e também tem a classificação de risco, que é adotada pelo Ministério da Saúde, que não tem a cor laranja, tá? Só ficam 4 cores, e não está diretamente associada a um critério de hora, de tempo de atendimento. Está caracterizado pela cor, né, e pela urgência que aquele atendimento pode ser solicitado. Tá? O Manchester, ele preconiza um tempo, né, de atendimento específico. Então, se você tem a pulseira da cor azul, você tem aí em torno de 240 minutos para ser atendido. Então, a pessoa já espera, já senta, né, na sala de espera, sabendo que pode demorar esse tempo para ser atendido. Tá? Isis, com relação ao seu trabalho, é a mesma sugestão que eu fiz no trabalho dos demais colegas. Vocês, às vezes, se atêm ao ponto mais importante do resultado, que é, de fato, que os artigos têm abordado sobre a temática que você deseja. Mas é interessante também trazer quais foram os estudos selecionados, né, o nível de evidência desses estudos, para poder a gente entender quais os anos de publicação desses estudos. E, geralmente, o pessoal trabalha numa tabelinha. Aí coloca, né, o autor, a revista que foi publicada, o ano, o país, tá? Principalmente quando o estudo ele envolve pesquisas a nível internacional. Então é importante que a gente consiga fazer essa distinção, tá bom? Então, mais eu parabenizo, né, você pelo trabalho e estendo o meu parabéns a todos vocês pelos excelentes trabalhos. Vocês chegam aqui afiadíssimos, né, todos bem preparados para realizar a apresentação. Encontro vocês mais tarde, né? Foi um prazer estar com vocês aqui. Mais tarde a gente dá continuidade ao nosso evento e desejo uma boa tarde a todos. E é isso, foi um prazer tê-los aqui, tá bom? Boa tarde, muito obrigada, Rafaela. Valeu. Bem, gente, eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome de Renata, a professora Rafaela Azevedo pela disponibilidade e também agradecer a todos vocês que apresentaram-se nessa tarde. Lembrando que à noite nós teremos o último dia do simpósio e a presença de vocês é muito importante. Pronto, agora estão liberados e obrigada. E temos a premiação, hein? Então não perde. No final do evento a gente tem a premiação dos trabalhos. Então fiquem ligados. Até mais, gente. Tchau. Tchau.